Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, e o meu prezado amigo e amiga que nesse instante está nos assistindo, onde estamos transmitindo a palavra de Deus. Esse é o programa A Palavra da Verdade e eu sou o pastor João Andrade. E vamos nesse instante iniciarmos lendo a palavra de Deus. Nós vamos ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, e vamos ler os versículos de 8 a 12, que diz assim a palavra de Deus. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Estejamos, pois, todos nós atentos, porque a porta vai se fechar. E o momento é esse em que a porta está aberta. Aplique, Deus, a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título: E a porta se fechará. Uma porta, se aberta, podemos entrar. Se fechada, ficaremos fora. Ao lermos João, capítulo 10, versículo 9, Jesus nos diz: eu sou a porta. Esta porta está aberta para todos que querem entrar. Assim como nos tempos de Noé, a porta da arca estava aberta por muito tempo. O pecador deve entrar agora por esta porta, porque, estando fora, tem perdição, ira de Deus. Em João 3,36, a palavra de Deus nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo e amiga, vida eterna não significa apenas eternidade no céu. Você pode desfrutar essa vida hoje. É a vida de Deus dentro do que crer. O oposto de vida eterna é morte eterna, ira de Deus. Uma pessoa não precisa morrer e ir para o inferno para estar debaixo da ira de Deus. O que não crê, já está julgado. Em João 3,18. O veredito já foi dado, mas a sentença ainda não foi executada. Pois Deus é paciente e longânimo e continua a chamar os pecadores ao arrependimento. Conforme 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim é que a palavra de Deus nos diz, e o desejo de Deus é que todos se arrependam, conforme nós podemos ler
em Marcos, no capítulo 16 e o verso 15, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém não crê será condenado. É a palavra de Deus que assim nos diz. São palavras de Jesus. Estando dentro, há perdão. Ele nos reuniu, ele nos remiu, ele nos perdoou. Aos Efésios, no capítulo 1, versículos 7 e 8, nos diz assim a palavra de Deus: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Esse texto que nós lemos, aí tem aqui o verbo remir, significa comprar e libertar mediante pagamento de um preço. Havia no Império Romano 6 milhões de escravos, comprados e vendidos como se fossem objetos. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo. E foi isso que Jesus fez por nós. Pagou com o próprio sangue, conforme 1 Pedro 1,18. E desse modo nos libertou da lei, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 1. Da escravidão fomos libertos, do pecado, conforme Romanos capítulo 6. E do poder de Satanás e do mundo, conforme Gálatas 1 e 4. Se fôssemos escravos, seríamos pobres, mas somos ricos porque somos filhos. Somos adotados por Deus como filhos, porque somos salvos, libertos do pecado, do mundo do mal. Porque Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, e com o seu sangue nos lavou. Ele nos perdoou. O verbo perdoar significa levar embora, tirar, limpar. Esta ideia nos traz à memória o ritual realizado em Israel no dia da expiação, quando o sumo sacerdote enviava o bode expiatório para o deserto. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados embora. O pecado nos empobrece, mas a graça nos enriquece. O Pai espera com amor, conforme Lucas 15 e 20, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esta é um trecho da palavra de Deus que conta sobre o filho pródigo. É claro que esse pai humano ilustra a atitude do Pai Celeste para com os pecadores que se arrependem. Ele é rico em misericórdia e graça e grande amor por eles. Tudo possível é por causa do sacrifício do seu filho na cruz. Não importa que alguns pecadores e cantores dizem: não somos salvos pelo amor de Deus. Deus ama o mundo todo e, no entanto, nem todo mundo é salvo. Somos salvos pela graça de Deus e a graça é o amor que paga um preço. Amados, dentro acena a glória vindoura. João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus amados, como sabemos que vamos para o céu?
Temos essa certeza por causa do preço que Jesus pagou. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o termo salvação nos mostra um significado triplo: passado, presente e futuro. Fomos salvos, aí é uma justificação. Quando confiamos pela primeira vez em Cristo, estamos sendo salvos, aí é uma santificação, é o período de santificação. À medida que o Espírito Santo continua a realizar suas obras em nós. E ainda, seremos salvos, então aí uma glorificação, quando compartilhamos do triunfo final do Senhor. Será dia de glória. Será glória para mim, glória para você. Não há desculpas. Todos são chamados. E naquele dia ele dirá: todos foram chamados. Aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: a pessoa que erra no coração e tem um coração incrédulo também acaba tendo um coração endurecido. Trata-se de um coração insensível à palavra e à obra de Deus. É muito triste a pessoa não aceitar a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo expandida por todos os meios de comunicação e em todos os lugares. E todos ouviram Cristo batendo a porta do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto, meus amados irmãos e irmãs, ele nos diz que tem um significado: levar os pecadores a Cristo. Este é um convite de Cristo para todos que estão longe dos caminhos do Senhor. A expressão eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. É dirigida a você. Você ainda pode abrir a porta e desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor. O fato de ele esperar pela abertura da porta mostra o paradoxo da graça e responsabilidade pessoal. Agora presta atenção. Há duas portas. Por qual você entrará? Mateus 7, 13 e 14 nos diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora, as duas portas, trata-se evidentemente do caminho para o céu e do caminho para o inferno. Todos gostam da porta larga e do caminho espaçoso. No entanto, a fé não pode ser julgada por estatísticas, pois nem sempre a maioria tem razão. Só porque todos fazem alguma coisa, não quer dizer que estão fazendo o que é certo, o que é correto. Na verdade, é justamente o contrário. O povo de Deus sempre foi um remanescente, uma minoria neste mundo. E não é difícil descobrir por quê. Veja, a porta que conduz
a vida é estreita e o caminho é solitário e penoso. É possível andar no caminho espaçoso e levar conosco bagagens de pecado e de desejos mundanos. É mais fácil. É mais fácil tomarmos o caminho estreito e teremos de abrir mão de todas essas coisas que se conduz pelo caminho largo. Deixemos a luz do céu entrar e brilhar em nosso coração. Você que nesse instante está nos assistindo, tomando esta mensagem para você, porque esta mensagem vem de Deus, é da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é a palavra verdadeira. Vou concluir. É interessante observar a descrição que o pai faz da experiência do filho. Abre-lhe a porta. Ele estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas agora foi encontrado. Essa é a experiência espiritual de todo pecador que vai até o Pai pela fé em Cristo. Vejamos, o filho pródigo estava perdido, era ignorante, estava morto. Agora, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só há uma forma de se chegar ao Pai, pela fé em Jesus Cristo. Você vai voltar hoje para casa? Jesus te espera de braços abertos. Ele ama você. Que Deus, pois, nos abençoe. Quero agradecer a você que está em contato conosco e comunique a outras pessoas para que esteja assistindo também estas mensagens, que é de um grande interesse e de muito lucro para todo aquele que ouve e caminha com Jesus. E que Ele, pois, nos abençoe.